A gente mostrou aqui diversas vezes as dificuldades do Estado e dos municípios de conseguirem testes, não é mesmo? Para detectar aí o coronavírus. Agora, na rede privada, esse teste vai ser oferecido, hein, Marista? Isso mesmo, a Anvisa aprovou a aplicação de testes rápidos para detectar o coronavírus nas farmácias. Então, agora os testes rápidos, eles deixam de ser aplicados somente nos hospitais ou nas clínicas e passam também a ser realizados nas farmácias. Essa aí é uma medida que tem por objetivo ampliar a oferta e a rede de testagem, bem como reduzir essa demanda aí no setor público, né? E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Vânia Floriani. Ela é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Santa Catarina e vai tirar algumas dúvidas, né, sobre essa testagem rápida aí nas farmácias. Vânia, boa tarde para você, obrigada pela participação no SBT Meio Dia. E eu já começo te perguntando a principal dúvida que eu acredito das pessoas. Esses testes de farmácia são realmente eficazes? Bom, boa tarde. É com prazer, né, que nós devemos representar o CRF e tentar esclarecer um pouco sobre isso. Bom, esses testes, eles, a priori, né, são confiáveis, sim, mas, no entanto, eles precisam ser aplicados de acordo com a metodologia escrita na bula de cada kit. Então, realmente, para que o resultado, né, possa ser efetivo, ele precisa ser cumprido as regras que estão ali, claro, todos os procedimentos de preparação dessa amostra. E o principal critério aqui é que o paciente, para fazer o exame, ele precisa estar sintomático pelo menos 7 dias. Apesar de que, para alguns kits, isso é 10 dias. Então, a pessoa tem que apresentar os sintomas para que daí possa ser realizado esse teste. Ah, exatamente. Então, assim como nos hospitais e das clínicas, a pessoa precisa apresentar todos esses sintomas, enfim, não é qualquer pessoa que vai até a farmácia, pode comprar o teste, enfim, tem toda uma burocracia, né? Sim, exatamente. Então, assim, o teste pode ser adquirido pela pessoa lá na farmácia, ele vai executar esse teste na farmácia e quem vai fazer isso é o profissional farmacêutico habilitado e que vai ainda passar por um curso de formação. Nós estamos aguardando, nesse momento, né, uma portaria, né, ou alguma nota técnica da Vigilância Sanitária do Estado, porque como se refere a uma doença de notificação, nós ainda precisamos direcionar, né, porque o farmacêutico vai ter que emitir, né, uma declaração com esse resultado e como essa é uma doença de notificação, nós precisamos saber para qual órgão que deve de ser encaminhado. Então, nós estamos aguardando a Vigilância Sanitária do Estado, que deve de hoje ou no máximo, mas acredito que hoje, né, por amanhã ser feriado não, sair uma nota técnica direcionando isso. Acho que a gente deve de esclarecer ainda que esses testes para a população eles vão ter que ser adquiridos, né, pela pessoa, mas antes dessa aquisição, ela vai ter uma entrevista, né, com o farmacêutico e que nessa entrevista ela tem que ter alguns critérios e um desses critérios é a presença de sintomas para daí poder realizar o exame. Tá certo. Agora, Vânia, vocês já têm uma noção também do valor desses testes? Porque isso também é muito importante, né? Eu diria que aqui é o fator mais importante, tá? São testes que, na minha opinião pessoal, né, e vendo toda a situação, até que vocês acabaram de mostrar nos noticiários, a população não terá acesso em função do preço, tá? Por isso, provavelmente, a maioria das farmácias também não deverão, eu acho, de ter esse produto, porque as farmácias vão precisar se adequar, ter uma sala específica para a realização dos testes, os farmacêuticos deverão estar, né, com os devidos EPIs, que então tem um custo também, mas o preço de custo, né, que os laboratórios estão oferecendo, somando os impostos e tudo mais, vai chegar próximo de R$ 200 o teste por pessoa. Né? E daí, para o resultado, né, se for negativo, efetivamente precisa, não quer dizer que a pessoa não tenha doença, ela precisa ser acompanhada, e se for positiva, ela ainda precisa de outros exames, né, para confirmação da doença efetivamente. Tá certo. Então, Vânia, só para a gente atualizar a situação, né, desses testes nas farmácias aqui de Santa Catarina, precisa ter mais um passo aí para começar enfim, esses testes serem feitos aqui no nosso estado. Isso mesmo, e até porque assim, a gente não tem notícia nenhuma de que alguma distribuidora tenha pronta entrega. No primeiro movimento, né, assim que a Anvisa liberou a nota, parecia que as distribuidoras tinham. E o que a gente está recebendo agora enquanto farmácia são os laboratórios tentando solicitar para as farmácias quantos kits elas desejam. Então, eles estão fazendo um levantamento, ou seja, isso não tem a pronta entrega ainda nesse momento. Né? Então, eu acredito que nas farmácias, para chegar nas farmácias ainda vai levar um tempinho. Tá certo, Vânia. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no SBT Meio Dia, falando sobre os testes rápidos que agora a Anvisa liberou nas farmácias também. Muito obrigada. Obrigada.